dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer receber a todos aqui, em especial a nossa convidada, Jo Gondar. Realmente é um prazer te ter aqui conosco na Sigmund Freud Associação Psicanalítica. Há muito tempo nós vínhamos acompanhando, né? Estamos acompanhando as produções e os trabalhos da Jo, e eu até comentava com ela, antes de iniciarmos, o quanto existia uma expectativa de muitas pessoas que, quando a gente lançou, né, a atividade, o quanto nós tivemos uma receptividade muito grande, né, e um desejo muito grande de poder estar te escutando, né? A Jo vai estar conosco para falar sobre a Clínica dos Confins, transformações da psicanálise. Antes de apresentar, então, a Jo para vocês, eu gostaria só de passar algumas informações. Tá? Essa atividade vai ser gravada, somente a parte da fala da Jo, que vai durar em torno de mais ou menos uns 40 minutos. Peço que mantenham, por gentileza, os seus microfones fechados durante a fala, e que após, então, nós teremos um bom espaço para podermos dialogar, conversar, trocar ideias, né? As inscrições para poder fazer as intervenções, colocações e perguntas, esse espaço vai estar aberto logo após o final da fala da Jo, através do chat. Tá? Então, ali, através do chat, vocês se inscrevem e podem fazer as perguntas, tanto de forma oral quanto escrita. Né? A Emília Sávio está conosco como co-coordenadora dessa atividade, vai nos auxiliar, então, né, ela é membro da comissão científica, a organizar o nosso debate. Dito isso, sejam, então, novamente todos muito bem-vindos. A Jo é membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, é doutora e pós-doutora em Psicologia Clínica, professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor-Ferenczi, e entre os livros mais recentes tem Conferência Clínica, Subjetivação Política, com Eliana Reis, é organizadora de Ferenczi Inquietações Clínico-Políticas, com Daniel Kuperman e o Eugênio Dalmolin. Jo, seja muito bem-vinda, a palavra está contigo. Vá aqui. Isso. Bom dia, bom estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite da SIG, que foi feito através da Débora, e queria começar explicando o título que eu dei a essa fala, que pode ter parecido um pouco estranho, porque eu estou falando de confins da clínica e não de limites da clínica, porque confins é diferente de limites. Limites lembram bordas, lembram fronteiras, lembram demarcação entre uma coisa e outra. E os confins, eles lembram assim lugares muito distantes, lembram um pouco assim os confins do Judas, ou o lugar onde o Judas perdeu as botas. Mas esse título, Os Confins da Psicanálise, na verdade ele foi inspirado num artigo do Pontalí chamado Bordas ou Confins. E nesse artigo, o Pontalí explica a diferença entre essas duas coisas. Então, ele fala que os confins de um território são regiões que vão para além dos centros, vão para além das bordas, que borda da ideia de término, de limite, como eu disse, e os confins sugerem que é sempre possível ir mais adiante e ainda mais longe. Então, todas as vezes em que a gente tem uma experiência analítica, seja como paciente ou seja como analista, diz o Pontalí, é importante a gente poder questionar os limites dessa experiência e os limites da psicanálise. Mas também é importante a gente experimentar os confins dessa experiência e os confins de nós mesmos. O Winnicott, ele dizia uma coisa parecida quando ele falava que para a gente tratar de pacientes não neuróticos, era importante a gente poder alcançar os níveis mais primitivos de nós mesmos. E o Ferenczi também dizia algo próximo. Perguntavam para ele que conselhos você dá para os candidatos a analista. Ele dizia, primeiro vocês adoeçam e depois vocês se tratem, porque o bom analista é o paciente tratado.
Então, nesse artigo que eu citei, que é o Bordas ou Confins, o ponto ali diz que os analistas mais sensíveis ou mais abertos para as questões clínicas são os analistas que procuram transformar as bordas em confins. São aqueles que se arriscam a perder o conforto dessas bordas, que são bem delimitadas, desse centro que é bem garantido. E nós tentamos manter esse centro garantido quando nós ficamos presos a teorias, a técnicas, a um certo formato do dispositivo analítico. E a questão é que, atualmente, os modos de subjetivação dos pacientes e as próprias condições do mundo que nós estamos vivendo têm nos empurrado para esse lugar onde o Judas perdeu as botas. Essa experiência de atender online também está nos levando para os confins da clínica. Então, eu queria falar hoje sobre essas transformações do mundo, da subjetividade que impõe mudanças na psicanálise. Eu vou tratar disso. Eu vou falar das mudanças que a cultura impõe, a teoria e a prática psicanalítica, e há certas mudanças na sensibilidade dos analistas que vão ser importantes para fazer face a todas essas transformações. A Radmila Zigoury, que é uma psicanalista francesa que é radicada em Paris, ela diz que para a psicanálise se manter viva na atualidade, é preciso ela enfrentar dois inimigos, o 1 e o 2. São esses inimigos, o 1 e o 2, que levam a psicanálise a se fossilizar, a se tornar autoritária, a perder o pé na cultura onde ela está inserida. Então, eu queria tratar desses dois inimigos, em primeiro lugar, a primeira mudança importante para a psicanálise se manter viva é se libertar dessa submissão ao 1. O que eu estou querendo dizer com submissão ao 1? É a submissão ao pensamento único, é a ideia de que só existe um modo de se pensar e praticar a psicanálise e ele já está definido. É o fato de uma certa leitura da psicanálise ser imposta aos analistas de um determinado grupo e o fato dessa leitura excluir todas as outras. Então, os kleinianos, por exemplo, só leem Melanie Klein, os lacanianos só leem Lacan e os seus seguidores. Qual é o problema disso, do pensamento único no exercício da psicanálise, na formação de um analista? É que quando nós estamos diante dos nossos pacientes, nós não temos nenhuma garantia. E quando a gente se aferra a uma determinada teoria ou a uma forma de exercer a clínica, quando a gente rebaixa qualquer outra possibilidade, isso pode trazer para nós uma certa ilusão de segurança e de proteção, mas isso também tem um preço. Porque, em vez de uma disposição para o risco do encontro, nós vamos ficar aprisionados numa submissão à mestria. Nós vamos ficar assim, numa subordinação quase religiosa a uma palavra quase divina. Nós vamos ficar presos, assim, colados numa adesão cega. E aí a transmissão da teoria ela se transforma num seminário teológico. Como é que isso se dá no Brasil? Porque isso tem uma história. O Brasil foi colonizado em muitos setores, e na psicanálise também. Nós importamos os cânones europeus e até as brigas europeias. Então, a psicanálise entrou aqui com a Melanie Klein, que era a corrente principal na Inglaterra, e até os anos 70 só se lia Klein, os seguidores. A partir dos anos 70, entra Lacan, vai penetrando paulatinamente até se tornar dominante no Brasil. Eu acho que o Lacan teve mais resistência a esse domínio no Sul, teve pouca no Rio e muito pouca no Nordeste, que o Nordeste tem mais dificuldade de sair dessa polarização do pensamento único. Essa era das escolas, ela não aconteceu só no Brasil, ela aconteceu no mundo inteiro. E enquanto ela durou, a teoria assim, de cada uma dessas escolas pôde se desenvolver bastante, mas o problema é que predominou uma rivalidade que fazia com que cada escola exigisse uma fidelidade
incondicional à teoria, uma fidelidade incondicional à palavra do líder. Eu me lembro que, mais ou menos até os anos 2000, não era incomum. Eu tive uma formação freud-lacaniana, que era predominante nos anos 80, né? E mais ou menos até os anos 2000, era possível calar a boca de um colega dizendo: mas não foi isso que disse Lacan. Bom, é claro que tiveram também autores importantes que recusaram o lugar de mestre, que se recusaram a criar, enfim, teorias assim que pudessem criar escolas, né? Como o Winnicott Ferenczi, por exemplo. Tem uma história curiosa. Eu faço parte do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, que é uma instituição pluralista, mas quando o Winnicott morreu, nos anos 70, pessoas do Círculo Psicanalítico escreveram para Claire Winnicott, que era a mulher, né, dele, querendo fazer uma homenagem, disseram que o Círculo era uma instituição winnicottiana. E a Claire Winnicott respondeu: meu marido odiaria. Então, quando a gente fala no como inimigo da psicanálise contemporânea, não é só do uso que algumas se pode fazer teorias que se prestam a fabricar um. São teorias que têm referências muito bem estruturantes, muito bem estruturadas, referências que excluem a dúvida e que dificultam a coexistência com outras teorias. A Radmila Ziguri, que eu mencionei ainda há pouco, ela escreve que, na América do Sul, nós tivemos a passagem do fascínio por Klein, por fascínio por Lacan. E isso foi a passagem de uma estrutura coercitiva forte para outra estrutura coercitiva forte. Eu, por exemplo, por conta disso, eu tenho uma falha na minha formação, já que eu fiz uma formação freud-lacaniana. Eu não li Melanie Klein, porque a Melanie Klein, na época, era tão desacreditada, né, que, enfim, ela não se despertava o interesse por ler essa autora. E quando a gente tentava ler outros autores que não fossem Freud e Lacan, nós éramos acusados de um ecletismo descosturado, né, como se houvesse só a psicanálise verdadeira e o resto. Mas também existem teorias que não se prestam a fabricar esse um. São teorias menos garantidoras, são teorias que oferecem menos certezas. E talvez por isso o Winnicott, o Ferenczi, como também o Ogden, o Bion, o Bolas, estejam sendo tão estudados atualmente, porque são teorias menos duras, são teorias que têm mais brechas, são teorias que permitem mais nuances e mais pensamentos laterais. E eu acho que a gente pode dizer o mesmo do Freud, porque o Freud também fez uma obra aberta, tanto que ela pôde ser interpretada de maneiras muito diferentes por diversos autores, né? O Freud criou uma teoria bem mais aberta do que a de alguns pós-freudianos. Na história da psicanálise no Brasil, a gente teve exceções a esse pensamento único. No Rio, nós temos algumas instituições pluralistas, como a SPID, o Círculo. Em São Paulo, nós temos o SED. Vocês, pelo que eu percebi, também são uma instituição pluralista desde 1989. Vocês fazem uma apresentação falando da importância do diálogo da psicanálise com outros saberes. E eu acho que isso é uma coisa fundamental, ter o diálogo com a arte, com a filosofia, com a ciência. Acho que tudo aquilo que puder alargar a nossa escuta e o nosso olhar tem muito valor. Bom, a gente pode dizer que hoje a gente vive uma era de superação das escolas. Mesmo as instituições que estão ligadas à IPA, elas estão muito mais abertas nesse momento. O que acontece é que os analistas foram percebendo que as teorias isoladas elas não eram suficientes para dar conta do que eles viam na clínica. Então, eles resolveram abrir as janelas. Então, muitos franceses resolveram estudar Winnicott, Balint, Ferenczi, o Bolas, que era inglês,
resolveu estudar Lacan, e o Lacan está sendo estudado mesmo nas instituições da IPA. Então, o que a gente vê hoje é um atravessamento de paradigmas que se impuseram aos analistas durante muitos anos e que nos obrigavam a certas escolhas excludentes. Ou era pulsão, ou era relação de objeto, ou era fantasia, ou era trauma, ou era compromisso com desejo, ou era acolhimento da regressão, ou era intrapsíquico, ou era relacional. E acho também que a pandemia ela trouxe um questionamento de alguns dogmas da psicanálise, por exemplo, de que a psicanálise teria que ser feita na presença com o paciente deitado no divã. A entrada da tecnologia mostrou que essa análise online é possível, embora existam diferenças com relação à análise presencial, algumas negativas e outras até positivas. Por exemplo, o fato do paciente falar a partir do seu próprio território, a partir do seu quarto, da sua intimidade. Alguns pacientes, por conta disso, eles acabam dizendo coisas na sessão que eles não contariam em presença, ou pelo menos que eles dizem que não contariam, né? De qualquer forma, eu acho que a psicanálise ela está sendo aberta a outras formulações, a gente está substituindo o ou pelo e, né, pelo acréscimo das conexões, e nesse e cabem novas formas de atendimento, cabem autores de teorias mais abertas, cabem autores de teorias mais estruturadas, desde que a gente não acredite tanto neles e possa usá-los também de uma forma mais aberta. Então, eu acho que a gente está numa era pós-escolas e que a psicanálise, ela, na maior parte das vezes, está vencendo esse inimigo que é o 1. Então, vamos ver agora como é que a gente enfrenta esse outro inimigo que é o 2. Vou falar sobre o impasse dos dualismos. A gente está cada vez mais livre dessas fronteiras das escolas, mas isso não é suficiente para lidar com as questões do nosso tempo, né? Até onde vai a nossa atitude pluralista? Muitas questões sociais e culturais da nossa época estão sendo trazidas pelos feminismos, pelos estudos culturais, pelos estudos de gênero. Essas questões estão nos convocando a rever algumas demarcações duais que sustentavam as nossas teorias, pelo menos algumas, né? Masculino e feminino, por exemplo, natureza e cultura, eu acho que essas são as mais importantes. E eu vou falar primeiramente do masculino e do feminino. Bom, os estudos feministas, os estudos de gênero, eles são parte hoje da nossa paisagem, de uma certa paisagem epistemológica. O que eles mostram para a gente é que as maneiras da gente exercer a sexualidade e se situar no campo sexual são maneiras múltiplas. E muitas vezes nós confundimos sexualidade com normas de gênero. Na verdade, existe uma tensão nos textos de Freud e nas psicanálises em geral, porque, por um lado, o Freud afirma a condição patológica de toda a sexualidade, ele afirma a nossa disposição perversa polimorfa, que está presente em todos nós, a multiplicidade de variações sexuais possíveis, mas também ele abraça, sem questionar muito, a universalidade do falo e a existência de só 2 modos de sexuação, sem levar em conta as construções sociais e sem levar em conta as relações de poder que existem nessa divisão. O Jacques Derrida ele vai dizer que o falologocentrismo ele marcou o pensamento ocidental durante muitos séculos. O Freud não escapou disso porque fazia parte do contexto em que ele viveu. E quem, assim, se mostra mais afinado com essa discussão atual sobre gênero, surpreendentemente, é o Jean Laplanche, que diz que, antes da diferença de sexos, a psicanálise admite, sem teorizar, uma diferença de gêneros. Quer dizer, uma criança
Ele está dizendo o seguinte: uma criança ela recebe essa oposição entre masculino e feminino sem questionar. E o problema é que a psicanálise também retoma essa oposição sem questioná-la. Então, a gente está pensando que está construindo o gênero a partir do sexo, diz o Laplanche, mas, na verdade, o gênero é anterior. E, nesse ponto, o Lacan estaria concordando com a Judith Butler, e eu acho surpreendente que ele tenha dito isso antes de qualquer movimento queer. Ele diz, o gênero ele é prescrito pela cultura, ele vem antes, e ele vai envolver as fantasias que envolvem cada sexo a partir do momento do nascimento, em que se diz que é uma menina, é um menino. Então, existem fantasias que são produzidas a partir daí, que envolvem os pais, a família, o Estado, a sinagoga, o vestuário e até a forma da gente levar as crianças no colo. Então, o Laplanche diz, enquanto o sexo na nossa cultura, fixado pelo gênero, é dual, a sexualidade é múltipla, é polimórfica. Então, toda discussão atual gira em torno da possibilidade da gente admitir formas novas de sexualidade que não estejam restritas ao binarismo que as formas, os estudos de gênero, que as normas de gênero, que as normas de gênero colocam para nós. Os estudos de gênero dizem que a sexualidade é múltipla, não cabe numa dualidade de gêneros, e que existe uma heteronormatividade que é imposta pela cultura. Os movimentos feministas, por um lado, eles abraçam a psicanálise pela proposta freudiana de uma disposição polimórfica, mas a crítica principal que eles fazem é pelo fato da psicanálise abraçar o masculino e o feminino como as duas únicas possibilidades de sexuação. Bom, eu falei antes do Jacques Derrida, e o Jacques Derrida ele faz uma crítica de todas as formas de dualismo. Ele diz que todas as vezes em que a gente divide o mundo em duas partes, essa divisão nunca é feita de maneira neutra. Todas as vezes em que a gente estipula pares em relação à natureza, cultura, masculino, feminino, branco, negro, isso nunca é feito de uma forma paritária, porque um dos termos vai ser sempre privilegiado e aquilo que parece uma dualidade paritária, na verdade, vai ser uma hierarquia bem maquiada, porque tem sempre um polo que funciona como universal, um polo que funciona como parâmetro, e o outro vai se definir relativamente a ele. Então, nesse sentido, todo dualismo ele carrega de forma escamoteada, mas ele carrega uma ideia normativa, a ideia de que existe um caminho melhor. O dualismo masculino e feminino, ele fez parte da teoria psicanalítica desde o início, não poderia ser diferente, né? Porque o Freud, Ferenczi, Klein, Winnicott, Bion, Lacan, todos eles foram pensadores que estavam inseridos em contextos históricos e sociais onde existiam características muito bem definidas do que fosse masculino ou feminino. Isso acabou sendo naturalizado e passou a compor a teoria. Então, em Freud, isso aparece em noções como inveja do pênis, na ideia de que as mulheres têm um superego mais frágil, a ideia da maternidade como caminho da sexualidade feminina normal. Em Winnicott, o fazer é colocado do lado masculino e o ser do lado feminino. O Lacan propõe um quadro de sexuação dividido em dois, lado homem e lado mulher, que é organizado em torno do falo. Mesmo que a gente admita uma sexualidade, mesmo que a gente não reduza o homem ao masculino e a mulher ao feminino, isso não é suficiente para romper com esse esquema. É só uma maneira mais aberta da gente manter o binarismo. Então, a crítica que os movimentos LGBT fazem à teoria psicanalítica, ela podia ser resumida assim. Só existem na teoria psicanalítica duas formas de sexualidade e essas duas formas já têm coordenadas identificatórias prévias. Ou seja, a psicanálise transforma as normas de gênero em universais teóricas. Essa seria a crítica maior.
Então, se diz que a lei é a ordem simbólica, a imposição de limites, a discriminação dos espaços, isso tudo fica do lado masculino. E do lado feminino, a gente tem aquilo que não se enquadra nesse registro: a maternidade, o ser, a umidade do oceano, o gozo a mais, dependendo da teoria. A Lucy Irigaray, ela faz um comentário interessante a esse respeito. Ela diz assim: o simbólico que vocês, senhores psicanalistas, impõem como algo universal, como algo livre de qualquer contingência empírica ou histórica, é o imaginário de vocês, homens, transformado numa ordem social. Então, os movimentos feministas estão trazendo modificações para a teoria psicanalítica, mas isso não aconteceu logo de início. Os movimentos da segunda onda feminista, que foi na segunda metade do século XX, eles reivindicavam o reconhecimento e o respeito a uma identidade feminina. Então, eles não se chocaram com uma estrutura teórica que dividia a sexualidade em duas partes, ainda que algumas noções tenham caído em desuso, por exemplo, a inveja do pênis, né? Eu tenho uma colega que diz que nunca viu uma mulher ter inveja do pênis. Homens, ela já viu vários, mas mulheres não. A ideia de que as mulheres têm um superego mais fraco, tudo isso foi caindo em desuso, mas a estrutura dividida em duas partes se manteve. Eu acho que o problema maior foi trazido por aqueles que não se encaixavam nem de um lado nem do outro. Foi trazido pelos trans, que eu acho que são a grande pedra no sapato dos psicanalistas. Quando eu falo dos trans, eu não estou falando de trans que se definem como homem ou como mulher. Eu estou falando principalmente daqueles que estão em trânsito, quer dizer, daqueles que não se definem e nem pretendem se definir segundo essas normas de gênero binárias que são instituídas. Bom, a transexualidade na história da psicanálise ela foi durante muito tempo vista num viés psicopatológico. Ela já foi considerada pelo Stoller uma disforia sexual, pelo Lacan, resultado da foraclusão do nome do pai, pelo Oppenheimer como desordem narcísica e assim por diante. Até muito recentemente, o transexual era considerado um psicótico porque ele fugia da realidade, como se a realidade fosse o sexo biológico. Né? E hoje se diz que isso tudo mudou, que os analistas não reduzem mais a transexualidade à psicose ou algo próximo, mas é muito grande a quantidade de analistas que se atrapalha com o trans. E eu vou dar um exemplo aqui. No final de 2019, o Paul Preciado ele foi convidado para fazer uma fala na jornada da escola da causa freudiana. Eu não sei se vocês acompanharam isso. É uma fala muito interessante, vocês encontram no YouTube com transcrição, com legenda e tudo. Ele causou conturbação, ele provocou os analistas. No final ele disse assim, olha, peguei até a frase exata. Ele disse: vocês vão poder manter o seu lugar, o lugar que inventaram historicamente, na medida em que sejam capazes de entrar em diálogo e estar em relação com o presente, com a radicalidade política contemporânea. Eu acho que enfim, alguma coisa muito razoável, mas não pareceu muito razoável para a autoridade maior da escola da causa freudiana, que é o Jacques Alain Miller. E eu acho muito curioso a gente ver a diferença de reação que o Miller teve ao movimento feminista e ao movimento trans. Em 2013, o Miller escreveu alguns textos onde ele valorizava a feminização do mundo. Ele disse coisas assim: as mudanças se constatam, elas estão em todo lugar. O mundo de hoje é um mundo novo. A função do pai não é mais o que era. E o Miller não viu nenhum motivo para oferecer uma resistência a essa feminização do mundo. Ele escreveu: os homens não se situam bem à feminilidade que emerge, reivindicando mudanças em muitos domínios, mas os tempos mudaram.
as culturas podem ser pensadas como maneiras de controlar o gozo feminino, sem sucesso. E por que se teria que resistir à feminização? As profissões se feminizam, as mulheres sustentarão certamente a prática analítica do século XXI. Curioso, né? Porque, com relação à feminização, o Miller quis manter a relação da psicanálise com o presente, quis se manter antenado com a radicalidade política contemporânea. Mas, diante dos trans, diante do Preciado, o discurso mudou de figura. Então, num texto que foi publicado agora, em 22 de abril, tem 15 dias, né? Que foi intitulado Dócil ao Trans. Eu peguei uns trechos para ler para vocês. Ele ironiza a transexualidade, ele diz que os transexuais são como heróis dos novos tempos. Ele traz a história do neto que ensina ele a tratar os homens e as mulheres trans. Ele se surpreende com o crescimento dos trans na população francesa e ele escreve assim: o campo da sexualidade agora é um desastre. Tudo está de pernas para o ar. A Butler, a Judith Butler, né, e suas ninfas criaram uma confusão não possível nesse campo. O falo era um guia para os nossos passos, mas o gênero é uma bússola que faz todo mundo perder o norte. É a noite em que todos os gatos são pardos. O que trans traz é um transtorno, não um transtorno de gênero, mas problemas, confusão na guerra dos sexos. Bom, se eu trago essa comparação da reação do Miller diante desses dois tipos de movimento, é justamente para frisar aquilo que está em questão. Eu acho que isso não ocorre só do lado dos millerianos, né? É que a feminização do mundo, ela não colocava o quadro de sexuação em xeque, ela não colocava o falo em xeque, era só dar prioridade ao outro lado do quadro, como se ele fosse o último bastião de uma referência fálica, né? Quer dizer, o privilégio, em vez de ser dado agora ao falo, ao gozo fálico, à questão da castração, seria dado ao mais além do falo, ao gozo a mais, ao não todo, mas o falo continuava sendo a referência. Então, não haveria problema em se ter multiplicidade desde que a referência a um, que fosse ao falo, se mantivesse. Agora, o que o movimento queer e os trans estão trazendo de novo é a aposta numa sexualidade que é múltipla, sem um. É uma multiplicidade que não é mais regida pelo falo. É como se transformasse a ideia de uma sexualidade polimorfa numa polimorfia de gêneros possíveis. E aí o quadro de sexuação não teria mais como dar conta. Então, o Miller, diante disso, ele se horroriza. Num outro texto, ele fala: se é multiplicidade sem um. Bom, como é que a gente fica diante disso? Será que a gente vai continuar trabalhando com as mesmas categorias? Será que a gente vai ter que dizer a nossa teoria é ótima, a cultura que não está colaborando? Bom, os modos de sexuação que estão sendo produzidos na atualidade, eles têm muitas variações que são inclassificáveis, de acordo com esse quadro binário que nós dispomos na nossa tradição psicanalítica. Nós estamos sendo confrontados a uma multiplicidade de formas sexuais que nós não podemos ignorar, ainda que a gente tenha que rever as balizas teóricas pelas quais a gente se pauta. Então, eu acho que o desafio não é colocar a diferença como um mais além, como está no quadro de sexuação. O desafio é o de reconhecer uma pluralidade de diferenças e de admitir e de tornar legítimo mesmo aquilo que não se diferenciou. O desafio é pensar o domínio daquilo que parece a gente, pelo menos parece a gente nesse quadro binário, informe, não classificável, porque não poderia estar em nenhum dos lados desse quadro de sexuação. Eu queria só, antes de passar para o próximo item, marcar que um mundo múltiplo não é um mundo indiferenciado. A multiplicidade ela comporta uma grande variedade de diferenças, comporta muitos tons, comporta muitos microtons, nuances
muito maiores do que simplesmente quando a gente divide o mundo em duas partes, masculino e feminino. Bom, agora eu vou falar de outro plano desse impasse dos dualismos, uma questão bem contemporânea, me parece, que são as mudanças climáticas. Não sei quanto tempo eu tenho. Está tudo certo? Posso continuar? Pode, Jô. Um outro território onde o 2 aparece como inimigo de uma psicanálise viva, ele diz respeito às mudanças climáticas. Quando a gente fala em mudança, geralmente se pensa nas transformações no campo da cultura, mas eu acho que é importante trazer a natureza para esse universo em mudança. Agora, o que as mudanças climáticas têm a ver com a psicanálise, né? Eu comentei antes que todas as vezes em que a gente divide o mundo em duas partes, a gente reduz todas as diferenças, todas as nuances ao número 2, né? Um em oposição ao outro. Esse modo de pensar pelo 2, ele começou na modernidade. Quem conta isso é o Bruno Latour, num livro chamado Jamais Fomos Modernos. Ele diz que todo pensamento moderno se pautou por 3 princípios: reduzir, purificar e separar. E, por meio desses 3 princípios, a gente acabava dividindo tudo em 2 partes que se opunham uma à outra. E a oposição fundamental, a partir da qual todas as demais se erigiram, era a oposição entre o mundo humano e o mundo natural. Foi a partir disso que todo o resto se fez. E é justamente essa maneira de pensar por fronteiras que está sendo posta em xeque na atualidade. Todas as mudanças que têm deixado nós, analistas, em confusão atualmente, têm a ver com esse questionamento de dualismos em diversos planos. Por isso que esse plano natureza-cultura também nos concerne. Concerne epistemologicamente. Por exemplo, todo o estruturalismo francês foi construído a partir dessa divisão, natureza-cultura. O mito trazido pelo Freud em Totem e Tabu também tem essa separação como base, um mito sobre a passagem da natureza para a cultura, um mito sobre o surgimento da civilização humana. Então, a gente costuma frisar em psicanálise tudo aquilo que nos diferencia dos animais. Nós temos pulsão em vez de instinto, nós temos linguagem, nós temos inconsciente, nós temos cultura, né? Mas essa separação entre nós e a natureza, ela tem sido posta em xeque nesses tempos de antropoceno. É no momento em que a gente reconhece que a nossa ação humana, ela participa e degrada o ambiente geológico, o ambiente climático. A gente manteve por muitos séculos a ilusão do nosso domínio sobre a natureza, achando que a natureza ia nos acolher como uma mãe winnicottiana, né? Aquela mãe que aceita tudo, todo tipo de destruição, que aceita ser usada como objeto, mas não é isso que está acontecendo. Porque quando a gente destrói a natureza, a gente destrói também o ambiente que a gente pode viver, a gente destrói a nós mesmos. Então, nós estamos sendo obrigados a relativizar esses privilégios que nós imaginávamos que nós tínhamos em relação à natureza. Ainda que esses privilégios aparecessem meio disfarçados, né? Nós somos exilados da natureza e tal, mas era sempre a ideia de um privilégio. Nós temos hoje discussões epigenéticas, nós temos o reconhecimento de culturas animais, nós estamos convivendo, né, corporalmente com as máquinas, com o inorgânico. Então, tudo isso que parecia que estava muito separado, que pertencia a domínios diferentes, está sendo posto, está sendo colocado em xeque. A própria pandemia nos traz essa questão. A pandemia é uma catástrofe da natureza ou é uma catástrofe da cultura? É possível a gente fazer essa separação? A pandemia, ela mostra que nós todos estamos implicados no mundo e no mundo partilhado. Todas as criaturas vivas, elas são capazes de se afetar umas às outras, e isso pode ser uma questão de vida ou morte. E não é só no plano epistemológico que essa divisão é questionada. A gente também tem que considerar que o ambiente que faz parte de algumas teorias psicanalíticas, ele é mais complexo do que nós imaginávamos.
né? Porque o ambiente inclui humanos, não humanos, inclui coisas, chuvas, oceanos, máquinas, e inclui também o ar que nós respiramos. Se a psicanálise ela tenta tornar a vida mais vivível, a gente tem que levar em conta que uma vida vivível não é só uma questão existencial de um indivíduo, mas inclui o reconhecimento de uma interdependência, inclui o sentido de uma interdependência do mundo, e é uma interdependência que engaja humanos, não humanos, atmosfera, as condições da Terra e mesmo o direito universal à respiração, que é o título de um texto recente do Achille Mbembe. Então, um mundo vivível para os humanos depende de uma terra que não tenha mais os humanos no seu centro. Depende de uma terra como um lugar compartilhado, onde todos possam respirar. Olha, para terminar, eu vou falar aqui, vou tentar reduzir um pouco, sobre as mutações na sensibilidade, quer dizer, aquilo que na sensibilidade dos analistas é requerido para a gente fazer face a todas essas mudanças, né? Então, depois de mais de um ano de pandemia, a gente reconhece que tem alguma coisa de uma experiência coletiva que atravessa as paredes do consultório. Os consultórios hoje, inclusive, têm menos paredes, né? Que atravessa analista e analisando, porque todos participam do mesmo sistema de crenças e de valores. Então, com a pandemia e o atendimento online, a gente vê que a relação entre analista e paciente está se tornando mais horizontal. Os pacientes perguntam para a gente como é que você está, né? Porque, principalmente quando a gente é mais velha, né? Eles se preocupam com isso, né? E o analista ele não fica tão colocado no lugar de sujeito suposto saber. A relação ela perde uma parte da sua verticalidade, ainda que não perca a sua assimetria, porque uma relação mais horizontal não é necessariamente uma relação mais simétrica, porque tudo nessa relação está confluindo para o cuidado de só um sujeito, que é o paciente. Quais são os elementos dessa sensibilidade clínica? A gente pode dizer que é uma sensibilidade assim, mais flexível, mais desarmada, mais porosa. Nós estamos sendo obrigados a uma maior plasticidade, ao invés de uma prepotência que nós ainda mantínhamos no século XX. Nós estamos tendo uma atenção maior ao sofrimento, nós estamos valorizando mais o aspecto terapêutico da psicanálise e também a inserção da psicanálise na realidade social. O Marcelo Vinhar, que é um analista uruguaio, acho que provavelmente alguns de vocês conhecem, ele disse numa entrevista à revista Percurso que o nosso discurso de 40 anos atrás era muito transcendental, era etnocêntrico e era muito autorreferido. Nós tínhamos uma megalomania travestida de neutralidade. Isso fez com que muitos analistas pudessem se manter alheios à realidade social, neutros, por exemplo, diante das ditaduras. O que eu quero dizer com maior plasticidade? É que nós vamos trabalhar de maneira diferente, conforme as necessidades do analisando, mesmo que para isso a gente tenha que desobedecer aquilo que nos foi ensinado, né? A gente vai estar aberto para modificações no setting, para a entrada de computadores, dos celulares, para a dispensa do divã, para o trabalho em equipe nos serviços públicos de atendimento, onde os analistas têm que ter mais jogo de cintura, né, para se adaptar às circunstâncias. E todas essas modificações do setting, elas vão implicar um alargamento da atenção flutuante. A atenção flutuante, uns 50 anos atrás, Massoud Khan escreveu um artigo chamado Ouvir com os Olhos, onde ele conta o caso de uma paciente que ele ouvia assim, o discurso dela, mas que quando ele olhava para o corpo dela, ele ouvia outras coisas, e entre essa defasagem entre o que era ouvido na fala e o que era ouvido no corpo, ele faz todo um trabalho sobre a dissociação. Esse manejo das questões corporais e dos detalhes na situação clínica ficou mais premente. Eu acho que a noção de atenção flutuante
ela precisou ser alargada, porque atualmente não é mais o caso apenas de olhar para o corpo do paciente. Eu acho que é a questão do olhar no encontro clínico. Isso é mais do que a escuta, porque tem muitos pacientes que pedem o nosso olhar, e não é só para controlar o ambiente, eles precisam do nosso olhar, precisam como sustentação subjetiva. Coisa muito diferente da escuta, porque a gente pode ter uma escuta aparentemente neutra, porque o ouvido ele recebe os estímulos, mas o olhar ele recebe, ele reflete e ele emite os estímulos. Então, no encontro de olhares, o paciente ele pode sentir como é que ele está sendo recebido pelo analista. E além do olhar, eu acho que outros elementos também precisam ser considerados no encontro clínico, que é a entonação, os gestos, a mímica, que é toda uma atmosfera, né, que faz parte desse encontro. E eu acho que aqui a gente também chega num ponto importante, é o último ponto, né? Porque esses pacientes dissociados, eles vão precisar também de um acolhimento do indeterminado. O que é acolhimento do indeterminado? Normalmente a gente fala que o paciente precisa ser lançado no não sentido para ele criar um sentido novo para ele próprio, mas quando eu falo de acolhimento do indeterminado, eu falo do analista poder ser lançado no não sentido e ser capaz de suportar esse não sentido. Quer dizer, falo de não perguntar, mesmo que de forma alusiva que o paciente quer, não ser um caçador de lapsos, um caçador de desejos inconscientes. Não, isso não quer dizer ficar passivo nas sessões. O analista ele vai estar presente afetivamente na sessão, sentindo com o paciente, como a Ferenc propôs. Mas é fundamental respeitar o direito do paciente à não narração, à não comunicação, a mesma narração fragmentária e assistemática. Quer dizer, não fazer o paciente se sentir apanhado, não marcar ou não cobrar a definição da sua posição sexual. Eu acho que quando o paciente é sustentado dessa forma pelo analista, ele pode descansar dele mesmo enquanto forma dada, e isso pode abrir possibilidade para o informe e para o inédito. Bom, para terminar, então, eu acho que a psicanálise só pode se manter o lugar dela no mundo, se ela puder ser questionada, renovada. É preciso que a gente possa sempre reatualizar a psicanálise de maneira original, e é isso que eu quero dizer com os confins da clínica. Quer dizer, em vez da gente ficar com as formas de pensamento datadas, que são próprias de uma época, né, a gente pode nos guiar, a gente pode se guiar pelo gesto do Freud, que foi o gesto de ouvir aquilo que não era ouvido e olhar aquilo que não era visto. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Jo, foi muito, muito inspirador te ouvir, acho que tu trouxesse questões muito disruptivas e eu acho que